Bom, graças a Deus, a nossa aula de escatologia. Agora a gente vai aqui continuar do versículo 21, Daniel capítulo 7, versículo 21. E o texto é espantoso porque ele fala sobre as vitórias do anticristo. Não é um anticristo que vai surgir e nós, igreja poderosa, triunfante, vamos conseguir vencê-lo de primeira. Versículo 21. Eu olhava, e eis que essa ponta fazia guerra contra os santos e os vencia. Até que veio o ancião de dias, e foi dado juízo aos santos do Altíssimo. E chegou o tempo em que os santos possuíram o reino, quer dizer que tem guerra. Disse assim: o quarto animal será o quarto reino da terra, o qual será diferente de todos os reinos. Devorará toda a terra, e pisará aos pés, e fará em pedaços. Quanto às 10 pontas, daquele mesmo reino se levantarão 10 reis, e depois deles se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá 3 reis. Proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo. Está vendo destruirá aqui? Ele faz guerra e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei. Você vê o que aconteceu durante essa pandemia? Os caras mudaram com toda facilidade tudo durante a pandemia. Colocaram os países em estado de exceção, e eles criaram leis absurdas, e as leis prevaleceram. Eles mudaram os tempos e as estações, como está escrito aqui, que é um ensaio para o governo do anticristo. Quer dizer, quando ele chegar, o calendário vai ser dele. Não é o calendário cristão, islâmico, hindu, é o calendário novo que ele vai impor aqui. Os tempos e a lei, o jeito das pessoas conviverem. Então você pega aí esse tal de lockdown, a China, que nesse exato momento está com lei marcial, vários países, como o Canadá. Só que o Canadá é uma democracia, país de primeiro mundo, salário lá em cima, os ricos. O presidente pegou, baixou a lei marcial, mandou prender os caminhoneiros e confiscar a conta salário deles, a conta bancária deles. E os canadenses, tiveram que retroagir. E pronto. Acompanhado pelo Macron e companhia. Macron é um cara que lá na França tinha tudo para perder e não perdeu, ganhou. Igual aqui na Argentina, o aborto foi legalizado. A festa que as argentinas fizeram quando o aborto foi legalizado é um negócio assim espantoso. E agora, esse ano, a Colômbia. Então os países estão assim, e o nosso Congresso está com a lei do aborto aqui, na palma da mão. Na palma da mão, e com um projeto de lei muito bem feito. Eu fiz uma pesquisa na internet sobre aborto, só tem defesa do aborto, defesa, 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 defesa. E aqueles que vão falar contra, tem um videozinho assim, teórico, distante, não uma coisa muito eloquente. Aí eu tenho por certo o seguinte: a partir do momento em que o espírito de Herodes e de Faraó toma conta do poder político para matar crianças na barriga da mãe, é a hora do juízo final. Porque a última fronteira da paciência de Deus são as crianças. É a última fronteira. Jesus disse: deixa vir ali os pequeninos, porque deles é o reino dos céus. A partir do momento em que uma nação no mundo não tem consciência de proteger as crianças, nem no nascimento, que pratica a atrocidade que foi praticada lá no nazismo, que é a eugenia, então você já sabe que chegou a hora do juízo final, por causa que não tem mais o que fazer. São leis, em cima de leis, para criar um povo enfraquecido moralmente. Então nós estamos sendo moralmente enfraquecidos com a cultura, com a música, com a novela, com a TV, com os jornais. É enfraquecido moralmente, mano. Um negócio triste de ver. O juízo está chegando.
o juízo está às portas. São mais de, eu estava vendo uma estatística, são mais de 60 nações em volta do mundo que o aborto ele é legalizado mesmo, é um direito da mulher. Olha, que o aborto acontece, a gente sabe que acontece. Uma coisa é quando ele vira direito. Então, tem uma coisa que é o aborto espontâneo, em algumas circunstâncias. O outro é quando é direito. Aí você está liberando toda uma geração de mulheres e meninas a abortarem. Está liberando. Vai virar normal. Quer dizer, você quer viver nesse mundo mesmo? É nesse mundo que você quer viver? Então está dizendo aqui que ele vai destruir os santos, muda os tempos e a lei, a eles serão entregues nas suas mãos, aí igual ao Apocalipse, por um tempo e tempos e metade de um tempo. Aí a minha curiosidade, eu fui lá para saber quanto tempo que dura o mandato de um primeiro-ministro de Israel. 4 anos. São 4 anos. Quando chega um tempo, que é um ano, 2 tempos e metade de um tempo, 3 anos e meio, ele entra em campanha eleitoral. Para quê? Para ele ser reeleito. E assim ele consegue, a cada 3 anos e meio, exato, um negócio assim, matemático, um negócio extraordinário. A cada 3 anos e meio, ele entra em campanha eleitoral e ele consegue uma reeleição, como é o caso do primeiro-ministro de Israel hoje. Ele está fazendo isso aí a cada 3 anos e meio, que é igual aqui no Brasil. É um modelo de presidencialista ou semipresidencialista. São mandatos de 4 anos. E o que diz a Bíblia? Que esse anticristo, ele vai ter 2 mandatos. No primeiro mandato, é chamado de aliança, que ele faz. Quer dizer, no primeiro mandato dos seus 3 anos e meio, é o ano de paz e segurança, de oba-oba, vamos reconstruir o templo, reconstituir aqui o sacerdócio, o sacrifício. Estava comentando com o nosso irmão lá, que lá em Israel existe o Instituto do Templo, só o IT. Então esse Instituto do Templo é uma ordem patrocinada pelo judaísmo e por milionários do mundo judaico, para que eles possam reconstruir o templo em questão de menos de um mês. Tudo está pronto, todo o paramento dos sacerdotes está pronto, todos os utensílios do templo estão prontos, até o templo pré-moldado, tecnológico, tá? Não é aquele templo feito de pedra lá, que demorou quase 20 anos, né? 7 de um e 7 de outro, lá no templo de Salomão. Em questão de um mês, eles vão erguer o templo pré-moldado com alta tecnologia e o restabelecimento do culto judaico. E estava faltando para eles a novilha vermelha, porque essa novilha vermelha não nasce simplesmente, naturalmente, ela não nasce. É um sinal de Deus, de acordo com a Bíblia. Só quando Deus der o sinal, e só com a novilha vermelha que pode ser feita a consagração do sacerdote e do templo. Aí o que acontece? Através da engenharia, tá? Da bioengenharia, da genética, eles conseguiram depurar o código genético do gado, e está a questão assim de 3 anos, agora eles já têm um criador de novilhas vermelhas. Quando nasceu a primeira, que ela tem que ser vermelha de ponta a ponta, não pode ter um pelo de outra cor. Quando surgiu a primeira, foi a maior comemoração do planeta no mundo judaico, que nasceu a primeira. Aí eles conseguiram reproduzir uma segunda e uma terceira, eles têm um criador agora. Prontinho. Então falta o quê? A chegada do Messias deles, do anticristo. Aí ele estabelece um pacto por um mandato. Ele vai ser o primeiro-ministro de Israel, um desses primeiros ministros aí, do mundo. Aí quando a gente fala Israel, a gente fica olhando para a terra de Israel, o mapinha aqui, ó. Você fica olhando para o mapinha, Palestina, Israel, é um engano. Por quê? Porque existem várias lideranças judaicas no mundo, como o presidente da Ucrânia, ele é da cepa judaica, e existem vários
países no mundo que a liderança é. Muitos artistas que você vê aí na televisão, muitos deles, são todos eles de cepa judaica. Muitos artistas que promovem o judaísmo. Falam bem do judaísmo, não é para falar mal, tudo bem, mas vamos lá. Temos que identificar a coisa. Nós somos os estudiosos dessas profecias. Então a gente já sabe que o anticristo ele vem de um desses lugares aí do judaísmo, de um desses líderes aí, e que ele vai ter o primeiro mandato dele. O primeiro mandato dele é de paz e segurança, é o promotor da paz, é o Nobel da paz, é o ícone da paz. E aqui o texto está dizendo, ele vai ter um tempo, versículo 25, vai ser entregue nas suas mãos por um tempo e tempos e metade de um tempo. Aí no versículo 26, mas o juízo estabelecer-se-á, e eles tirarão o seu domínio para destruir e para desfazer até o fim. Aí um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, é igual diz o Apocalipse. Vamos lá para o Apocalipse capítulo 13, para a gente terminar a noite, né, pensando em que cenário que nós estamos vivendo e o que pode nos aguardar se Jesus não voltar antes para nós. Apocalipse 13, versículo 13, capítulo 1, 13, vai lá. A besta que vi era semelhante ao leopardo, vocês viram? Semelhante ao Alexandre Magno, ao leopardo. Os seus pés como de urso, Ciro, o persa, e a sua boca como de leão, Nabucodonosor. A Bíblia fala interpretando a si mesmo. Então lá em Daniel está separado, aqui está junto. Esse camarada ele é híbrido, né? E o dragão deu-lhe o seu poder e o seu trono, e grande poderio. A adoração que o dragão ofereceu para Jesus lá no deserto. Se você prostrado me adorares, eu te entregarei isso aqui, porque a mim me foi entregue. Aí está dizendo que o dragão, o diabo, Satanás, a antiga serpente, entregará o poder dele ao anticristo. No capítulo 12, você viu que o dragão foi lançado para a terra. Capítulo 12 do Apocalipse. Houve guerra no céu, Miguel e seus anjos batalharam, o dragão e seus anjos batalharam, mas não se achou mais lugar para eles no céu, por causa que o arcanjo Miguel derrubou o dragão lá dos principados e potestades para a terra. Descendo para a terra, o dragão perde o poder dele, porque o poder dele é lá em cima. O poder do diabo é enquanto ele está lá com o principado lá em cima. Quando ele chega aqui, no mundo dos homens, ele é muito comum. Ele é um influente, ele é um influenciador. O poder dele de ser dragão é lá, nas regiões celestes. Aqui não, porque é o que a terra, a Bíblia diz, a terra foi dada aos filhos dos homens. Então aqui quem manda são os homens. Quando chega aqui, o dragão é um que vai dar o poder dele, a influência dele, o poderio dele para esse anticristo. Aí o que diz a Bíblia? Diz que o dragão vai parar lá em Israel, está no capítulo de número 12. Quando ele é derrubado do céu, vamos ver aqui o versículo 13, Apocalipse 12, 13. E quando o dragão viu que fora lançado na terra, perseguiu a mulher que dera à luz o varão. Aqui está falando da terra de Israel. É ali que ele é derrubado. É ali que é o lugar do Armagedon, tá? O Armagedon vai acontecer ali, nesse território pequenininho que você está vendo aqui. Então, de alguma maneira, isso vai se afunilar para a terra de Israel. Aí, quando ele está lá em Israel, né, ele persegue a mulher, etc., a serpente, a terra ajuda. Versículo 17: o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao resto da sua semente, os que guardam o mandamento de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Quer dizer, quando o diabo foi lançado do céu para a terra, aí ele vai ter que levantar o anticristo de qualquer maneira, que é a última carta que ele tem no baralho, é a última chance que ele tem. Aí ele procura fazer guerra aos santos, e como que ele faz? Ele levanta o anticristo. É uma influência diabólica, demoníaca. Diz que o dragão entrega todos os poderes para ele. E vi uma das suas cabeças como ferida, como que de morte, e a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. Foi aquilo que eu falei para vocês. Israel deixou de ser nação lá no ano 70. Olha que sinal
estranho que existe diante dos nossos olhos. No ano 70, Roma foi e destruiu Israel. Ela saiu da história. Israel deixou de ser nação no primeiro século. Deixou, acabou, não tem mais, está disperso. A cabeça foi ferida de morte. Cabeça deles, Israel, ferida de morte. Quando chega em 1948, a cabeça foi curada da sua morte, voltou a ser nação. Então, quando eu ouço as pregações vangloriando esse Israel, aí eu falo, tá vendo o que falta? Faz estudar a profecia mais de perto, que está vangloriando a nação que vai trazer o anticristo ao mundo, que é a cabeça ferida de morte. E aonde que vangloriam essa nação? Porque confundem esse Israel que está lá, confundem esse Israel com o tempo de Israel de Davi. Não é o mesmo. O Israel do Velho Testamento é chamado de esposa infiel, foi rejeitada por Deus. O Senhor Jesus, ele falou: a vossa terra será entregue aos chacais, aos demônios. Vocês vão adorar o anticristo. As profecias deixaram claro que Israel é a meretriz, é a que traiu o Senhor, traiu o Deus de Israel desde sempre, adorou o exército dos céus, é entregue ao ocultismo. Aí o pessoal vai lá e vangloria Israel, vangloria, e a bandeira de Israel para lá e para cá, e símbolos judaicos para lá e para cá, e músicas em hebraico para lá e para cá, e não sabe que é o povo do príncipe que há de vir. O anticristo é judeu. Ponto. Quem revela isso? A Bíblia. Agora, por que não enxergam isso? Você quer perguntar? Nesse tempo de 70 a 1948, aí a região do Israel ficou pertencendo a Roma ou... No princípio pertencia a Roma, até que caiu o Império Romano. Aí quando caiu o Império Romano, aí os cristãos que tomavam conta, foram tomar conta da terra de Israel. Então eles eram os guardiães da terra de Israel. Até que surgiram os muçulmanos. Aí os muçulmanos começaram a fazer investidas contra a Terra Santa, né, para conquistar, e os cristãos foram lá e depois perderam as suas cruzadas, né, perderam e entregaram a Terra de Israel para os muçulmanos. Então está lá no poder deles lá. A não uma nação, a não um país. Não era a Palestina, né? Era conhecido como Terra Santa, sendo protegido pelo império, pelos cristãos de Roma. Então era uma terra cristã, Terra Santa. Aí quando surgiram os muçulmanos, eles foram lá e conquistaram. Construíram as duas mesquitas que você tem lá na esplanada das mesquitas, aonde que era o templo de Salomão, e agora é um território muçulmano, até 1948. Quando foi em 1948, a cabeça foi restaurada. E agora está espantoso. Os países árabes, 20 anos depois, se levantaram contra Israel, 20 anos depois. E em uma semana, eles conseguiram vencer uma confederação de países árabes, em uma semana. Então não é uma coisa só natural, tecnológica, científica, é uma coisa a mais. É uma coisa mais perigosa. Israel realmente vai chegar ao topo da pirâmide. Isso aí está consolidado, eles vão chegar. Israel também teve a Guerra dos 6 Dias, né, que também foi alguns que estudam a história de Israel ficaram maravilhados da forma que eles venceram, né, a guerra que várias nações ali se reuniram, não sei ao certo quantos foram, para combater contra Israel, e Israel por 6 dias ganhou para o mundo. É essa confederação mesmo. Irã, Iraque, Egito, Síria, foram tudo contra eles. Em 6 dias eles conseguiram vencer com tecnologia, ciência e algum sinal sobrenatural. Alguma coisa aconteceu ali. Até Cuba participou. O mundo é contra, né? Então a cadeira que eles têm na ONU ali é uma cadeira conflitante, porque as Nações Unidas têm, as outras nações sabem do projeto de dominação que eles têm. Só que o fato é que eles vão avançando. Aí a Bíblia chama de o povo do príncipe que há de vir. E vai minando a espiritualidade da igreja também. Judaísmo dentro da igreja, festas judaicas dentro da igreja, símbolos judaicos dentro da igreja, glamourização deles. Vai minando a espiritualidade da igreja, porque eles são ocultistas. Eles não adoram Jesus de Nazaré, blasfemam de Jesus de Nazaré.
E nós somos tratados como sendo goïns, impuros. Só que a gente tem uma glamorização pelos símbolos judaicos. Eu não estou falando contra a pessoa, o judeu, pessoa humana. Eu estou falando do sistema político religioso. Esse é pernicioso, esse é perverso. É como eu falei para vocês lá daquela igreja que está fazendo sincretismo religioso com o espiritismo. Ora, se é espiritismo, pratica no espaço do espiritismo. Estão trazendo para o território evangélico. Se é judaísmo, pratica na sinagoga, trazem para a igreja. Se é islamismo, pratica na mesquita, trazem para a igreja. Então está trazendo aqui, está minando a nossa espiritualidade, acabando com a verdade da fé. Tem muito sincretismo, muita impureza. Isso chama-se apostasia. É o afastamento da sã doutrina. Quer dizer que o espírito do anticristo fica aqui, impedindo a gente de adorar a Deus de verdade. Quando você vai no teor de muitas letras de músicas, são glamorizações, não a Deus de Jesus Cristo, Pai do Senhor Jesus Cristo. Muitas dessas aí ficam focados na velha aliança. E a velha aliança é Velho Testamento. E se é Velho Testamento, é Moisés, não é Cristo. Aí Paulo fala, Pedro fala, vão introduzir encobertamente heresias de perdição. Não é assim, escancarado, é encobertamente. Quem vai desconfiar que se eu ficar cantando Yeshua, 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 eu estou negando o nome de Jesus? Não estou. Eu acho que não estou. Porque são judaizações. Vai minando a espiritualidade da igreja, vai trocando a presença do Espírito Santo por uma metodologia do ocultismo judaico, que é o que eles fazem. Se tem uma coisa que eu estudo bastante é sobre o judaísmo, muito, porque é o inimigo do lado de dentro, não é o cara lá longe, é o inimigo do lado de dentro. No meu canal eu mantenho um monte de estudos sobre eles lá, e o pessoal quando estuda fala, é mesmo, tá lá, né? Então o capítulo 13, e vi uma das suas cabeças como ferida como de morte, a chaga mortal foi curada, toda a terra se maravilhou após a besta, e adoraram quem? O dragão, tá vendo aqui? Como que é? O foco desse judaísmo é a adoração ao dragão, que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta, dizendo, quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? E foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-se-lhe poder para continuar por 42 meses, que é um mandato de 3 anos e meio, porque é assim que faz. Quando chega a 3 anos e meio, o pessoal não entra em campanha para um novo mandato, e diz que o anticristo vai ter 2 mandatos, só que o segundo mandato é quando ele vai se mostrar quem ele realmente é. É nesse momento que o apóstolo Paulo fala, então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo esplendor da sua vinda. Mas por enquanto, a eficácia de Satanás tem que garantir que ele chegue ao mundo. E diz assim, versículo 6, abriu a sua boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar do seu nome, do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. É o anticristo falando contra Cristo, contra os santos que habitam no céu. Foi-lhe permitido fazer guerra aos santos, foi-lhe permitido, e vencê-los. Faz guerra e vence. O poder do povo santo vai sendo diminuído, ele vai fazendo guerra e vai vencendo, de todos os jeitos, pela teologia, pela pregação, pela política, pela cultura, pelo que ele conseguir. Ele vai diminuindo o poder do povo santo. E deu-se poder sobre toda a tribo, língua e nação. E adoraram todos os que habitam na terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Aí vem a palavra difícil para os tempos da grande tribulação. Se alguém leva em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, necessário é que a espada seja morta. Aqui está a paciência e a fé dos santos. Por quê? Vai ter uma resistência armada
contra o anticristo. Aí o que disse o Cristo para o Pedro? Guarda a tua espada, cara. Não compra a agenda do diabo. Não vai na telha dele. Guarda a tua espada, porque você não é disso. Você é pregador. Eu te farei ganhador de almas, pescador de homens. Se você leva em cativeiro, você vai em cativeiro. Se você ferir a espada, é necessário que a espada você seja morto. Assim vai ter uma guerra armada contra esse anticristo, e ele vai vencer de qualquer jeito. Aí Jesus lhe dá a advertência dizendo: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça, porque aqui está a paciência e a fé dos santos. É a não resistência, pessoal. Ou melhor, é a resistência do Espírito e não das armas. É o oferecer a outra face. Porque o Senhor Jesus deixou claro: vocês serão levados diante dos governadores e presidentes desse mundo para lhes servir de testemunho. Não temais, porque eles podem matar o corpo, mas não podem lançar a alma de vocês no inferno. Não fiquem apreensivos quanto ao que vocês havem de dizer, porque o Espírito do vosso Pai estará com vocês, e servirão testemunhas aqui em Jerusalém até os confins da terra. Então, seja o que for que vier pela nossa frente aí, nós não vamos lançar mão de armas, nem terrorismo, nem sequestro, nem nada. Nós vamos continuar fazendo o que o Cristo fez, pregou o Evangelho, e os apóstolos pregaram o Evangelho, e nós pregamos o Evangelho. A gente prega o Evangelho com esta arma aqui. As armas da nossa milícia não são carnais, e sim espirituais e poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. É ser crente, ser crente de verdade.